Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando, professor de Conhecimentos Gerais e Atualidades do IB. Nós somos o IB, eu, professor Brando, e mais um conjunto de professores, Daniel Colares, professor Jobson, e mais uma infinidade, uma mira de professores que trabalham há bastante tempo na área de concurso com um único objetivo, tá? A sua aprovação, nem mais e nem menos. E nós somos o IB. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do que é o trabalho do IB, o que é que o IB Concurso tem feito nos últimos anos. Agora, à frente do concurso de Martinópolis, você está vendo aqui, concurso de Martinópolis, eu só colocar aqui a minha caneta rapidinho, edital já publicado, as inscrições vão até o dia 16 de novembro, então corre, tá? Remuneração de R$ 4.236, é pouco, isso é o base. Sobre esse salário ainda vai vir mais uma infinidade de coisas, e nós teremos vagas para todas as áreas em 3 campos, fundamental, médio e superior. E uma banca que o IB e eu já temos aqui um know-how com a UPA, tá? É uma banca horrível, não sei, aí vai variar de gosto para gosto, mas nós sabemos, conhecemos bem o que a UPA faz, qual é a linha de desenvolvimento dessa mesma banca, tranquilo? Vamos lá, o que é que nós já fizemos ao longo desses anos? Olha só o que nós fizemos já esse ano de 2025, ó. Isso aqui é só os primeiros lugares. Tem mais segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não importa a sua colocação, o que importa é que você entre, que você seja chamado. Eu tenho predileção por esse concurso aqui, certinho? Esse concurso. Opa, avancei demais. Por que eu tenho uma predileção por esse concurso? Porque no nosso simulado, na última questão do nosso simulado, última questão, estava lá uma questão sobre o Aeroporto Internacional de Jericoacoara. E no domingo em que a prova aconteceu, a mesma questão estava lá, ipsilíteres, perguntando o nome do aeroporto de Jericoacoara. Em 2024, o ano anterior, mais uma infinidade de primeiros lugares. Primeiro lugar, na banca UPA, começando com questões de nível superior e médio. Ó. Médio, superior. As nossas videoaulas, como é que funcionam? Esse aqui sou eu, se você não estudar, você vai ficar com essa cara. Não, Deus me livre. Não estou lhe amaldiçoando, pelo amor de Deus, tá? Nós vamos ter as videoaulas, nós vamos ter a apostila, a aula fica gravada, caderno de disciplina do caderno UPA, dos anos, da banca UPA dos anos anteriores, simulado, revisão final. Brando, passei por tudo isso e ainda assim eu não fui aprovado. Não tem problema, não tem problema. Você vai ter acesso durante um ano à plataforma. Ah, mas eu não sei se vai ter outro concurso para Martinópolis. Língua portuguesa, informática, direito, tudo que o edital tiver, você vai ter acesso na plataforma do IB durante um ano. E língua portuguesa é um negócio que é terrível. Quando eu digo terrível, olha só a língua portuguesa. A gente tem mal e mal. Mal com L e mal com U. Acabou-se. Em inglês, é só uma palavra, bad. Em espanhol, malo ou mala. Acabou. Em português, 2 diferenças. Você vai deixar de ter acesso a isso? Nunca, de jeito nenhum. E aqui, no finalzinho, né, o nosso QR Code para você garantir a sua vaga das disciplinas que são comuns a Martinópolis. As nossas apostilas, português e conhecimentos gerais, vários cadernos de 2024 e 2025 da banca UPA, simulados diversos, a nossa disciplina, o QR Code e aqui o chefe, né? O Big Boss, porque o curso existe fisicamente, não é só um curso online, não. Nós temos uma sede, nós temos gente trabalhando lá todo dia. Aqui o professor Rafael, que hoje está na Secretaria de Educação de Pacajus, né? É subsecretário, vice-secretário de Educação de Pacajus, e aí também é professor parceiro aqui no curso da
PM, né? E aqui, um dos nossos aulões históricos para PM com altíssimo índice de aprovação. No finalzinho, a nossa central de vendas. Liga lá, tem gente constantemente para atender, para dirimir as suas dúvidas. Tranquilo? E aqui, de novo, entra no grupo, tira as dúvidas, 0800 no grupo. Tem dica, tem vídeo, tem questões, tem orientações da nossa coordenação. Tranquilo? Descarta, volta aí para vocês. E eu sou o professor Brando, o professor de conhecimentos gerais de você. Estaremos juntos com vocês até a posse. Por gentileza, me chamem para o churrasco. Faço questão de, só se for 0800. Se for para pagar, eu não vou. Abraço, fui! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai nos assistir, mas nós vamos começar o nosso curso focado na Prefeitura de Martinópole, tá? É uma parceria do IB Concurso e do Professor Brando, tá? Nós já temos aí um know-how, nós já temos aí uma história, já faz um tempo dessa parceria Professor Brando e IB, e nós temos colhido muito sucesso, são frutos muito vantajosos ao longo desses anos que nós estamos trabalhando. Então, hoje, nós vamos começar agora, nesse momento, a nossa aula 1 sobre os aspectos geográficos de Martinópole. Muita calma nessa hora, tá? Cada banca tem a sua zona de conforto. No nosso certame, no nosso concurso para Martinópole, não é diferente. Existe um conjunto de questões que são extremamente recorrentes. Tranquilo? Então, vem comigo. Deixa eu dividir aqui com vocês o nosso PowerPoint, tá? Sempre da maneira bastante interativa. Prontinho, tá aqui a nossa aula 1 sobre a Prefeitura de Martinópole. Vamos começar com os aspectos geográficos de Martinópole. Por que isso? Porque é fundamental. Muito costumeiramente, a banca cobra esse assunto. Primeiro, onde ela está localizada e a sua área. Ó. Nós vamos ver aqui, deixa eu só trocar aqui de apontador para a minha caneta. Pronto. A área do município, né? Nós temos aí 303 quilômetros. Esse dado é um dado do IBGE, então nós não trabalhamos com outro dado que não sejam dados de caráter oficial, sempre caráter oficial. O que quer dizer caráter oficial? Significa dizer que esse dado aqui está vinculado ao IBGE. Então, nós trabalhamos com 3 dados. Nós trabalhamos com informações. Deixa eu só virar aqui a minha mesa. Sempre coloco aqui no inverso, tá? Bora lá. Nós trabalhamos com dados do IBGE, esfera federal, IPEC, esfera estadual, e a própria prefeitura, né? Dados da prefeitura, ou seja, federal, estadual e municipal. Por que isso? Porque muitas vezes há um confronto, há um desencontro de informações. O IBGE diz uma coisa, o IPEC diz uma coisa e a prefeitura diz outra coisa. Então, o que é que vai prevalecer? A esfera federal. Então, o IBGE define que Martinópole tem 303,44 quilômetros. Brando, eu não vou decorar esses 44. Aproximadamente 304 quilômetros resolveu a sua vida, certinho? E que o município, para o ano de 2025, dado já atualizado, 11.280 habitantes, tá? Ah, não lembro, 11.300 habitantes, aproximadamente. Faz limites, porque município não faz fronteira, faz limites. Ao norte, Granja. Ao sul, nós vamos ter Uruoca. A oeste, Granja também, ó. 2 limites, norte e oeste. E aqui, na porção leste, Senador Sá. Ah, qual é o município que ela faz os maiores limites? Granja. Está em 2 porções. Tanto está na porção norte, quanto também ocupa toda a faixa oeste. Vem comigo. Considerando isso, tá? Raramente é cobrado essa situação.
de latitude e longitude. Raramente. Tá? Mas vai que. Quando se fala em latitude, nós estamos falando do hemisfério norte e do hemisfério sul. Acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador. Então, Martinópolis, assim como a maior parte do Brasil, está no hemisfério sul. Quando se fala em leste-oeste, o meridiano de Greenwich, para cá, leste, e para cá, oeste. O Brasil está totalmente a oeste. As regiões que vão influenciar Martinópolis são essas: intermediária e imediata Sobral, a mesorregião noroeste cearense. O que é que significa dizer isso? Ó, você vem para cá, mapinha do Ceará mal feito, né? Aí você faz, ó, norte, sul, leste, oeste. Noroeste, essa porção. Essa porção do estado. E a microrregião é o litoral de Camusim e de Acaraú. Mas espera ainda, Martinópolis nem tem litoral, mas vejam, a região é a região de influência. Não significa dizer que o município tem a faixa litorânea. Saindo daqui, voltando aí para vocês, só para dirimir toda e qualquer dúvida. Você percebeu que Martinópolis não tem subdivisão distrital? Não tem distritos, é um só distrito. Mas o município ocupa a porção noroeste do estado do Ceará, e é importante porque é estratégico. Embora não seja litorânea, um município litorâneo, ele sofre influência das áreas litorâneas, não só na sua composição política, mas também na sua formação vegetal e até na influência do clima. Tranquilo? Vem comigo, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint, que daqui a pouco nós começamos a resolver questões. Não existe aula sem resolução de questões, né? É uma tradição minha, uma tradição do IB, porque é na hora das questões que você vai fixando o conteúdo, tá? Olha só, nós temos ali em Martinópolis dois climas. Dois climas, não tem como você se enganar. Primeiro, olha o nome do primeiro clima, ó. Brando, professor de vocês de conhecimentos regionais. Só que o meu é com letra maiúscula, tá? Clima tropical quente semiárido brando e tropical quente semiárido. Quantidade de chuva, período chuvoso, a chamada quadra chuvosa, nunca, em momento algum, quadra invernosa, jamais. Não chove no inverno, chove no verão e no outono. E essa quantidade de chuva é a que está disponível no anuário do Ceará. Por que isso? A quadra chuvosa, ela vai acontecer entre verão e outono, tá? Ou seja, no primeiro semestre. E as temperaturas vão ser entre 26 e 28. Brando, estive em Martinópolis agora, estava fazendo 34 graus. Isso é a temperatura média. Não significa dizer que todo dia vai estar 26, nem que todo dia vai estar 28. Vai ter dias que vai estar 32, 34, 35. Se você der uma olhadinha aqui, ó, nos meses mais quentes, o BR-Obró, a temperatura ela ultrapassa a casa dos 35 graus, mas a temperatura média entre 26 e 28. O que caracteriza o clima tropical semiárido, seja ele brando ou quente semiárido, é a mesma coisa. Irregularidade de chuvas. O que é que significa isso? Irregularidade de chuvas. Pode chover mais ou pode chover menos. Há anos que chovem mais e anos que chovem menos. Por que o termo brando? Porque ele vai ser modificado pelas ações dos ventos do litoral. Nas maiores altitudes, ele vai ter uma temperatura menor em relação ao tropical quente semiárido. Tranquilo? Vem comigo. Na formação de relevo, Martinópolis, ó, bem aqui, ó, próxima à região sedimentar, mas ela está inserida dentro da chamada depressão sertaneja, mas também vai ser influenciada pela formação de tabuleiros. Mas olha só, inserido dentro
do semiárido. E dentro desse semiárido, a nossa formação é chamada de formação cristalina. E a formação cristalina, ela pode ser definida com 3 letras bem simples: IRA. Impermeável, resistente e antigo. Significa dizer que quando a água infiltra, ela pode lavar os sais e, consequentemente, salinizar a água da região. É muito comum na região cearense e nordestina, que é dominada pela formação cristalina, tá? Saindo daqui, voltando aí para vocês, para dirimir toda e qualquer dúvida. Caríssimos e caríssimas, até aqui, tudo na paz, área territorial, municípios limítrofes, nada de fronteiriços. Por que eu estou dizendo isso? Porque já aconteceu em alguns certames de a banca organizadora usar fronteira. Não se usa fronteira. Fronteira é países e continentes, municípios, distritos, cidades têm limites e estados têm divisa. Então, muito cuidado nesse processo de análise e de elaboração das questões. Por que é que eu digo isso? Porque muito candidato bom, muito concurseiro tarimbado, perdeu questões e ficou fora do certame por causa dessa pequena desatenção. Tranquilo? Vem comigo. Estamos vendo agora os aspectos fisiográficos, né? Clima, relevo, vegetação, que é uma questão, que é um assunto que muito comumente é cobrado. A banca sempre gosta de cobrar esses aspectos, tranquilo? E aí nós vamos ter a vegetação. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas, cuidado. Nós vamos ter uma vegetação predominante, que é a caatinga, especialmente essa, arbustiva densa, certinho? Nós vamos ter manchas de cerrado e vamos ter a influência do complexo vegetacional da zona litorânea. Mas se você voltar um pouquinho para cá, você vai perceber que o nosso litoral é isso aqui, ó. Martinópolis não está no litoral, mas vai sofrer a influência tanto climática quanto vegetacional. Agora, se porventura, ao invés de perguntar qual é a vegetação predominante, se perguntar ali qual é o bioma, aí o bioma do município é a Caatinga. Bioma, Caatinga. Vegetação predominante, Caatinga, mancha de cerrado e complexo vegetacional da zona litorânea. Bioma, Caatinga. Por que é diferente? Porque o bioma ele tem elementos vivos, bióticos, e não vivos, abióticos. Clima, relevo, hidrografia. São elementos não vivos que fazem parte do bioma da Caatinga. Tranquilo? Vem comigo. Olha só. Onde está localizado o município de Martinópolis, né? Você está vendo aí, ó, Granja, você está vendo a região que influencia Martinópolis, que é a região de Camusim, certinho? E aqui o nosso litoral. A bacia, né, que é a fundamental aí na região de Martinópolis, é a bacia do rio Coreaú. E o rio Coreaú vai abranger, vai influenciar 26 municípios. Claro, já aconteceu, muito recentemente, de a banca perguntar o nome dos riachos e rios, ó. Parazinho, Una e Jurema, certo? E, ó, você pode criar aí uma sigla. Pronto. Pugi, Parazinho, Una e Jurema. Ou JUP, a seu critério. Só para você lembrar de que esses riachos estão integrados na bacia hidrográfica do rio Coreaú, tá? Que acaba chegando no nosso litoral. Tranquilo? Saindo daqui, voltando aí para vocês, sempre fazendo esse bate-bola. Olha só.
nós já vimos alguns aspectos fisiográficos. Clima, relevo, vegetação, hidrografia. São muito frequentes, muito frequentes. Área do município, densidade demográfica do município, clima predominante do município, bioma do município, mas também é recorrente, tá? Isso não impede de que a banca organizadora ela consiga mesclar 2, 3 ou mais assuntos numa mesma questão, fazendo uma questão ali de assertiva, ok? Então, por que eu estou comentando isso agora? Porque nós vamos entrar na segunda parte dos aspectos geográficos, que são os aspectos socioeconômicos, especialmente a formação populacional. Vem comigo, olha só, aqui no nosso PowerPoint, né? Lembrando que esse PowerPoint vai estar disponível também para vocês, todo o e-book está disponível, né? Todo mundo vai ter acesso a todo o material. Olha só, muita calma nesta hora agora. Nós vamos ter aqui a população de Martinópolis tendo 10.846. Mas, Brando, na aula de hoje, tu já falou que a população é em torno de 11.300 e tal. Mas, olha, isso aqui é o censo demográfico. Há 3 anos, no censo demográfico, a contagem total da população, a população de Martinópolis era essa. Era essa. Só que esse valor já foi atualizado, esse tamanho já foi atualizado para 2025. 11.280. Brando, e qual das duas pode ser cobrado na prova? Todas as duas. No entanto, a banca ela tem que fazer referência. Ela tem que usar lá, ó, de acordo com o censo de 2022. Aí, qual é a minha referência? 10.846. O crescimento populacional de Martinópolis foi pequeno, 0,5%, mas houve um crescimento, tá? Aqui nós vamos ter que o número da população subdividido de acordo com a sua etnia, cuidado para não misturar etnia com raça. Diferente. Raça quem tem cachorro, gato, papagaio. O ser humano tem etnia. E a etnia predominante, lá em Martinópolis, é parda. Parda. Depois da parda, a etnia predominante, branca. Depois, preta. Brando, eu não estou vendo a população negra. Não vai ver. População negra, ela vai corresponder à população parda mais a população preta. Se perguntarem na prova qual é a população predominante, negra, não tendo essa opção, aí você marca a população parda, tá? Essa população parda, que é a população predominante, ela vai ter alguns aspectos sociais e econômicos, incluindo o IDH, ou IDHM, que é a junção desses 3 aspectos: longevidade, educação e renda. E o IDHM de Martinópolis é 0,600, o que faz com que o município tenha um IDH considerado médio. As condições de longevidade, de educação e de renda são consideradas medianas. A população de Martinópolis não é uma população jovem, ó. A idade mediana é 27 anos. Então, a população de Martinópolis é adulta, é predominantemente parda e também considerada predominantemente urbana. Tranquilo? Ainda nos fatores sociais, nós vamos ter esse índice, que é o índice de Gini. Está aqui o IDH, ou IDHM, e o índice de Gini. O índice de Gini, ele vai definir a concentração de renda ou a desconcentração de renda. Quanto mais próximo a 1, maior a concentração de renda. Quanto mais próximo a 0, maior a desconcentração de renda. Tranquilo? Voltar aí para vocês, para nós começarmos a nossa bateria de exercícios. Até aqui,
Tudo na paz? Acredito que sim, né? Vimos a parte fisiográfica, vimos a parte socioeconômica na estrutura dos aspectos geográficos de Martinópole, e agora nós vamos entrar no nosso rol de questões. Vem comigo. Olha só o primeiro rol de questões, nossa primeira bateria de questões. Tranquilo? Prontinho. Antes das questões, um aspecto econômico, é sempre bom frisar, renda per capita, né, ou renda por cabeça. Eu vou pegar todo o PIB e vou dividir pela população, e depois eu vou corrigir pelo chamado PPC, Poder Paritário de Compra. Em Martinópole, o setor que movimenta mais recursos é o setor de serviços. Depois dos serviços, nós vamos ter a agropecuária e, por fim, a indústria ou setor secundário. Se você analisar com alguma atenção, você vai perceber também que as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família são um número expressivo no município. Isso significa, entre outras coisas, o aumento da desigualdade. Lembra que o índice ou coeficiente de Gini de Martinópole é 0,59, ou seja, passou de meio, significa que é alto, de que há um crescimento da desigualdade social. Vem comigo, agora sim, primeira questãozinha. De acordo com os dados do IBGE, o município de Martinópole tem seu território. Onde é que ele está inserido? Primeiro, ele não está na região centro-oeste do Ceará. Está aqui o Cearazinho de Açúcar. Né? Centro-oeste seria aqui. Certinho, descarta. Segundo, não está no centro meridional. Meridional é ao sul, descarta. Não está no centro-sul. Consequentemente, eu tenho como alternativa tão somente o item C de casa, localização geográfica do município de Martinópole. Olha a segunda. Uma das principais atividades econômicas que tem se desenvolvido em Martinópole está corretamente assinalada abaixo. Uma das principais atividades. Se eu estou falando de principais atividades, a primeira coisa que eu vou eliminar é essa daqui, ó. O município não tem floricultura? Até pode ter, mas o problema é que o município não está na bacia do Rio Jaguaribe. Vem para cá, mapas horríveis com o professor Brando, ó. Mapinha do Ceará, Rio Jaguaribe está para cá e Coreaú está para cá. Então, o item fala de Jaguaribe. Você descarta o item B. Segundo, Balneário de Caldas. Belíssimo balneário, só que fica aqui, ó, na porção sul do estado, mais especificamente em Barbalha. Descarta o item C. 2, piscicultura nos açudes da região e serviços. Descarta piscicultura. A atividade mais expressiva, mais importante dentro do município de Martinópole é o setor de serviços, tanto público quanto privado. Vamos aí para a nossa terceira questão. Essa questão, a terceira questão, é uma questão que a gente pode considerar uma questão bônus. O que é uma questão bônus? É aquela questão que você só erra se você realmente quiser dar a sua vaga para a concorrência, tá? Existe a possibilidade de um concurseiro raiz, um concurseiro preparado, errar uma questão dessa? Muito. Por quê? Ele está tão focado, ele está tão concentrado em resolver as questões, que quando ele encara uma questão um pouco mais fácil, ele acredita que ali existe uma pegadinha, tá? Então, Martinópole possui apenas, não tem 4 distritos, não tem 17, não tem 3, apenas um distrito, que corresponde ao distrito
Sede. Acabou-se. O nome do distrito? Martinópole. Qual é a função que ele ocupa? Sede. Ele é a sede do governo municipal. Tranquilo? Quarta questão. Marque a alternativa que indica corretamente um dos climas, né, ou não é, um dos climas presentes no município de Martinópole. Qual é o clima presente em Martinópole? Subtropical. Ele vai existir na região sul do Brasil, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Subquente úmido é tipicamente um clima presente no litoral. Intertropical é onde o Brasil se localiza, a maior parte do Brasil, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então só sobra o quê? Tropical, semiárido, brando. Olha a quinta. A mesorregião, cuidado, mesorregião ocupada por Martinópole está dentro da divisão política do estado do Ceará, está assinalado de forma correta no item. Qual é a mesorregião que o município de Martinópole ocupa? De cara, não é o Cariri. O Cariri está na porção sul. Se o Cariri está na porção sul, também não pode ser o Centro-Sul. Eliminei duas, sem trabalho nenhum, por tabela. Sobral é a região intermediária, a mesorregião noroeste cearense. Sexta questão, 0800. De acordo com o IBGE, a área territorial de Martinópole corresponde a não tem 400 quilômetros, mas também não tem 200. Você elimina duas. Não importa o grau de dificuldade. Você vai bater o olho em cima e vai eliminar duas questões só no olhômetro, entre 318 e 303. De acordo com o IBGE, 303,44. E a nossa última questãozinha, uma questãozinha de assertiva. De acordo com o Anuário do Ceará, Guia das Cidades Martinópole, julga as proposições. O setor primário responde pela maior parte da receita do município. Falso. Receita, a arrecadação. É o setor terciário. Se a primeira é falsa, elimino a A e elimino a C. Vou para a segunda. As rodovias que dão acesso ao município, CE 040, BR 116 e BR 304. A 116 fica do lado oposto. A CE 040 é a que passa no município do Eusébio. Consequentemente, essa questão, essa assertiva, também é falsa. Se a assertiva 2 é falsa, elimino essa. Nossa alternativa, B de bola. E aqui no finalzinho, o nosso gabarito para você printar e depois conferir as nossas respostas. Saindo daqui, voltando aí para vocês. Prontinho, caríssimos e caríssimas, nós estamos concluindo o primeiro bloco, né, o bloco dos aspectos geográficos do município de Martinópole. Existem ainda mais dois blocos, vamos ainda ver a questão histórica, as questões culturais, a questão política, administrativa, mas é sempre bom você lembrar de que cada banca, cada questão não vai ser repetida. O assunto, costumeiramente, ele se repete. A questão não se repete. As bancas têm a sua própria zona de conforto. Então, qual é a dica? Lê o material, lê o e-book e resolve as questões, tá? Quanto maior a quantidade de questões que você está resolvendo, maior a sua musculatura intelectual. E o que é isso, Brando? Musculatura intelectual. Você vai se acostumando a resolver questões de nível fácil, de nível mediano, de nível difícil, e aí quando chegar no dia da prova, você já está treinado para resolver as questões e consegue identificar as questões, os erros e as armadilhas de uma maneira infinitamente mais fácil. Tranquilo? Professor Brando e o IB Concurso vai ficando por aqui, na certeza plena que a sua aprovação é agora. Abraço!